Esse aqui é o penúltimo estudo de caso para a gente encerrar a parte de leis de Newton, falando das polias, tá? O último deles é a parte de movimento circular, que eu vou tratar ela à parte, tá? A gente andou trabalhando com polias em exercícios mais simples, e agora a gente vai introduzir aqui uma polia um pouco diferente, que é a tal da polia móvel, tá? A teoria dessa situação ela é bem tranquila, nada muito especial não, tá? Bom, vamos começar definindo o que é uma polia. As polias são usadas em guindastes e uma série de dispositivos de indústria, de fábricas, na construção civil, tá? As máquinas de içar carga nos cargueiros. Tá? As polias elas são constituídas basicamente por um sistema de rolamento, tá? Que ele vai rodar em torno de um eixo, tá? E esse rolamento tá preso num cabo. Então, a partir do momento em que o rolamento roda, o cabo anda. Então, quer dizer, você consegue transformar um movimento de rotação do rolamento de uma polia num movimento de sobe e desce. Então, essa é basicamente o intuito de uma polia. Só que existem dois tipos de polias. Aqui, peraí, opa, perdão, gente. Sem querer apertar aqui. Aqui vocês estão vendo na sua esquerda um cabo de aço passando por um rolamento aqui, tá vendo, ó? Mas esse sistema ele tá preso aqui, tá vendo, ó? Tá? Isso aqui eu chamo de polia fixa. Isso é uma polia fixa. Só que existem polias que são um pouquinho mais sofisticadas, como a da direita aqui, que é a que a gente chama de polia móvel. Essa polia, ela é um pouco diferente porque ela tem um gancho aqui, ó. Esse gancho tá fixo e esse gancho tá preso aqui numa carga, tá? E o rolamento, ele tá dentro da polia de uma tal maneira que quando você, por exemplo, puxar a corda aqui para cima, ó, isso aqui tudo vai subir, tá? Então, essa polia, ela tá presa. Então, por exemplo, se você puxar uma coisa aqui para a direita, ó, essa polia ela vai ficar parada. Agora, essa polia não. Mexeu com ela, ela vai subir. Vocês vão ver que essa polia ela tem uma vantagem mecânica para a gente em relação à polia fixa, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês os esqueminhas. A polia fixa, gente, ela só tem uma vantagem, que é a seguinte. Vamos imaginar que você queira levantar uma carga, tá? Essa carga ela está sob a ação de uma força-peso, certo? Então, por exemplo, se você quisesse levantar essa carga com a tua mão, você concorda que a única opção para isso seria fazer uma força vertical para cima? Certo? Porque essa força vertical para cima pode ficar superior ao peso e aí o corpo acelera para cima. Só que quando você conecta a corda num fio, você não precisa necessariamente fazer a força para baixo aqui, ó, para cima. Você pode fazer a força na horizontal, você pode fazer ela na diagonal. Você consegue mudar a direção da força por causa do fio. É só essa a vantagem. Então, por exemplo, eu posso usar um motor preso nessa polia e esse motor vai rodando e enrolando a corda e puxando a polia. Tá? Beleza? Uma coisa muito importante no assunto, porque vai surgir nos exercícios, é esse termo força potente. A força potente é a força que é realizada por alguém, por um agente externo, por um operador, que vai levantar o peso. Então, por exemplo, quando você trabalha com uma polia fixa, o que você precisa guardar de importante? Vamos imaginar que a tua polia esteja com velocidade constante. Supondo que o corpo esteja subindo com velocidade constante, o que você pode afirmar? Que a força potente é igual ao peso. Porque veja, o que acontece? A força potente é aquilo que dá tração no fio. Se você perguntar para mim assim, Dan, quem é que está puxando o corpo para cima? É a tração. Mas a tração ela é transferida pela força potente. Então, por exemplo, se o teu peso aqui é 50 newtons, quer levantar ele com velocidade constante, precisa pelo menos de 50 newtons, né? O que pode acontecer nesse contexto?
Você pode querer levantar o peso com uma aceleração para cima. Aí eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Se a aceleração for para cima, quem vai ser a força resultante, gente? No bloquinho. Aceleração para cima. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu abrir aqui. Atração, quase, né? Quase. Atração menos o peso, né? Ó, a força resultante nesse caso vai ser atração menos o peso. Ou, se quisesse, a força potente menos o peso, né? Força resultante seria a força potente menos o peso. Tá? Você nunca vai ter aqui, gente, só a tração como resultante. Não tem como. Ela pode ser igual ao peso ou maior que o peso. São as duas possibilidades, né? A não ser que o corpo estivesse caindo, né? Com aceleração para baixo. Se o corpo está com aceleração para baixo, ó, a gente pode considerar essa outra hipótese. Suponha que o corpo está com aceleração para baixo. Se o corpo tivesse com aceleração para baixo, a resultante tem que estar para baixo. Então seria assim, ó, a força resultante seria igual ao peso menos a tração. Tá? São as três possibilidades que você vai encontrar. De uma certa maneira, a gente já fez isso na sala, no exercício de sala, e na lista de exercícios da parte 1, tem alguns casos de polias desse tipo. Tudo bem? Nada de novidade aqui. Onde que a coisa fica um pouquinho diferente? Com a polia móvel, tá? Então eu peço para vocês tirarem print para nós passarmos para o slide da polia móvel. Vou mandar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui. A polia móvel é uma coisa muito legal, porque assim, como que ela é montada, né? Você tem aqui, ó, o rolamento. O rolamento ele é preso num cabo, só que o cabo é preso direto no corpo, ó. Né? Na polia fixa, esse cabo aqui ele é preso no teto. Né? A polia fixa. Se você olhar para o desenho anterior, ó, olha como ela é montada. A polia fixa, ela é fixa no teto. Pode ser no teto, numa parede, onde você quiser, na verdade, né? Tá pensando numa polia no teto. Só que a polia móvel não. A polia móvel, ela é feita da seguinte maneira, ó. Eu pego o rolamento, prendo ele no bloco, passo um fio por baixo e uma das partes do fio, essa é a sacada, fica presa no teto. Ela fica presa no teto. Tá? Aí o cara vem aqui e puxa. Tá? E puxa. O que acontece nesse caso? Essa força aqui, ó, ela é chamada de força potente. É a força que o operador faz no cabo. Tá? Então vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é a... Deixa eu ver se eu... Ah, não tem escrito. Força potente. Tá? Agora para pensar um pouquinho na corda. Quando o cara puxa a corda para cima, a extremidade dessa corda aqui, ela vai puxar o teto para baixo. Concorda? Vai imaginando você puxando a corda para cima e essa parte aqui da corda puxa o teto para baixo. Se a corda puxa o teto para baixo, o teto puxa a corda para cima. Então acontece uma coisa muito curiosa. Quando o cara puxa a corda para cima, surge do outro lado da corda uma outra força potente. Aqui, ó. Como se tivesse alguém ajudando o cara. E tem, né? O teto. Força potente. Tudo bem até aqui? Essa é a diferença. E aí, você fala assim, tá, mas o Dan, e daí? E daí que a gente pode fazer o mesmo raciocínio. Por exemplo, suponha que a polia esteja andando com velocidade constante.
Se a polia tiver com velocidade constante, você concorda comigo que a resultante tem que ser zero? Só que acontece o seguinte, para a resultante ser zero, 2 vezes a força potente tem que ser igual ao peso. Nesse caso, o peso está representado aqui, ó, na polia. Tá? Então, você tem 2 forças puxando a polia para cima e o peso puxando ela para baixo. O que a gente percebe nesse caso? Quando você isola a força potente, você descobre a grande vantagem dessa polia. Nesse caso, a pessoa que está fazendo força para levantar o peso, ela não precisa fazer uma força igual ao peso, como era na polia fixa. Aqui, ela precisa fazer apenas a metade do peso. Ela precisa fazer apenas a metade do peso. Então, quer dizer, a polia fixa, ela só transmite integralmente a força, tá? E a polia móvel, ela faz com que você consiga, com metade da força, levantar o mesmo peso que você levantaria na polia fixa, tá? Beleza? Tudo bem? Qual é vamos dizer assim, qual é o pulo do gato desse assunto? Né? Como é que você esperaria esse tipo de situação no vestibular? Associação de polias móveis. Né? O que a gente vai descobrir no caso aqui, que a gente vai mostrar um exemplo? Que eu posso criar um sistema em que eu coloque de maneira conveniente várias dessas polias. De tal maneira que quanto mais polias móveis você colocar no sistema, menos força você precisará para levantar uma carga, tá? Então é basicamente essa história. Eu vou trocar o slide para mostrar para vocês aqui o caso. Tá? Podem tirar print. Vamos lá? Olha aqui, ó. Um exercício simples. Só para vocês entenderem. A gente tem nos de sala, acho que é o 27º exercício, ou 26º, por aí. Tem um sistema desse para a gente trabalhar com mola, bem legal também, tá? Então ele fala assim, ó. Ele pede para esquematizar as forças, né? Ele pediu que se faça, pediu para esquematizar a força potente, a força resistente e calcular o valor delas. Basicamente é isso, tá? A força potente é essa força aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar ele aqui, o vetor da força potente. Opa. Então aqui, ó. Força potente. O peso da carga é a força resistente. Tá aí. Para a gente poder fazer o que ele está pedindo, né, ele precisaria ter dito no exercício de maneira explícita se o corpo tem ou não aceleração, tá? Porque isso faz diferença. A gente vai supor que o corpo está em repouso. Supor corpo em repouso. Na verdade, você pode supor o corpo em repouso ou com velocidade constante, que dá na mesma, né? Corpo em repouso ou em MRU. Tá. Porque aí sim a gente não tem aceleração. Beleza. Então para pensar um pouquinho, ó. Quando o cara puxa o sistema para baixo, esse corpo aqui sobe, porque a polia sobe e a polia 2 também sobe. Veja que as duas polias 1 e 2 aqui, ó, elas são móveis. A única polia que está presa é essa, ó. Então, essa força potente aqui, ó, ela vai estar transferida para essa polia e para essa. Aqui, ó. É a mesma forcinha que as duas estão fazendo. Tá? Beleza. Eu vou analisar de baixo para cima. Eu vou pensar assim, ó. Se o corpo está em repouso ou em MRU, significa que aqui você tem uma tração
T1, e aqui também tem uma T1. Ó. T1, e aqui é T1. Tá. Beleza? Beleza. 2 vezes T1 tem que ser igual ao peso de 240. O que faz sentido, né? Quer dizer, para esse sistema estar parado, cada corda 1 tem que suportar uma tração de 120 newtons. Então você veja que a presença dessa polia já faz com que cada corda precise suportar 120 newtons. Só que essa corda aqui, ó, ela está puxando a polia 2 para baixo, com a mesma força T1. Então a polia 2 está sendo puxada para baixo com T1. Mas a polia 2 também está parada, está todo mundo parado, certo? Então eu posso dizer que aqui é T1 sobre 2, ó. Essa força T2. E aqui a força T2. Tá? Então, ó, 2T2 é igual a T1. Portanto, T2 é igual a T1 sobre 2. Então, quer dizer, aquela tração de 120 agora, naquela outra corda 2, ela já está 60. Né? E se você parar para pensar, quem é T2? T2 é a força potente que ele está fazendo na corda, diretamente na corda. Vocês estão sacando a ideia? Quer dizer, veja só, eu precisava levantar um peso de 240 newtons. Para isso, eu fiz quanto de força? 60. Eu dividi a minha força quantas vezes? Por 4. Tudo bem? Conseguem perceber essa situação? Daqui, gente, nós podemos tirar uma fórmula. Veja qual é a lógica da fórmula. A força potente ela vai depender do número de polias. Né? Por exemplo, aqui nesse caso, eu usei 2 polias móveis. Que eu estou pensando nas móveis que são aquelas que reduzem a tração. O fato de eu ter colocado 2 polias, fez com que a força que eu precisasse fazer é 4 vezes menor. Então eu posso dizer que a força potente, ela é a força resistente dividido por 2 elevado a N. Onde N é o número de polias móveis. O que isso quer dizer? Se você tiver com uma polia só... Ixi, caiu minha caneta, peraí. Se você tiver com uma polia só, a tua força potente tem que ser metade daquela que você quer levantar. Se eu estou com 2 polias, a força potente tem que ser 4 vezes menor. Então, assim, quanto mais polias móveis você faz, menor vai ser a força potente necessária. Então, por exemplo, esse tipo de dispositivo ele é levado ao limite no guindaste. Né? Os guindastes eles têm sistemas naquela parte longa dele, onde você tem várias poliazinhas, uma dividida, para que o motor do guindaste consiga fazer uma força que seja suficientemente grande para conseguir levantar uma carga, tá? Então, se você coloca, por exemplo, 5 polias, a tua força potente fica dividida por 2 a quinta, 32 vezes, e assim por diante. Tá bom? Tudo bem, galera? Deu para entender mais ou menos como funciona? Dessas situações todas que a gente vem descrevendo desde a aula passada, a que menos aparece é polia móvel, viu? Aparece bastante força elástica, aparece bastante tração, aparece plano inclinado de monte, mas polias mesmo são mais as que aparecem mais são assim, as fixas, tá?
Tranquilo? Dúvidas? Então, beleza. Fechamos aqui o estudo dos casos de leis de Newton.